Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo, Salmo 91, versículo 10, ok? Começa assim: nenhum mal te sucederá. Essa é uma afirmação de Deus. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Essa palavra mal aqui, ela tem o sentido de uma catástrofe, de um nível de destruição que dificilmente a gente vai conseguir restaurar. É uma destruição completa, é algo que veio para arrebentar com tudo. Muitas famílias às vezes passam por essa situação em áreas específicas. Às vezes o relacionamento ele se mantém, porém a vida financeira é destruída. De outras vezes, né, a vida financeira é arrasada, ou os filhos, os relacionamentos familiares, ou alguma área, ou às vezes essa calamidade vem para arrebentar com tudo. O fato é que essa palavra no grego, que é kakon, ele tem esse sentido de uma destruição muito forte, uma destruição que quase impossível restaurar novamente aquilo que foi destruído. E eu queria ler um texto aqui, também Deuteronômio 31, versículo 17. Eu queria que vocês anotassem esse texto, ok? Ou marcasse na Bíblia fazendo referência ao Salmo 91. Escreva assim, Salmo 91 em cima desses textos que a gente vai estar lendo. Deuteronômio 31, 17 diz o seguinte: nesse dia a minha ira se acederá contra eles. Desampararei eles e esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. E tantos males e angústias os alcance, que naquele dia eles vão dizer: não nos alcançaram esses males por não estar o nosso Deus no meio de nós. Duas coisas importantes aqui nesse texto para lembrar, ok? Essa parte bem aqui, estar o nosso meio, o nosso Deus no meio de nós, estar o nosso Deus no meio de nós. Essa expressão, está o nosso meio, o nosso Deus, está o nosso Deus no meio de nós, significa o seguinte, que Ele deveria ser o centro de toda a nossa vida. Quando eles falaram isso, eles estavam dizendo: nós tiramos Deus do centro. Nós colocamos Deus em um outro lugar. Nós colocamos o Deus num quartinho lá, onde Ele não incomoda mais, para que a gente possa estar livre para fazer a nossa vontade. E é exatamente isso que esse texto está falando. Então, muitas das vezes, as calamidades vêm sobre a nossa vida dessa forma destrutiva, de uma ação espiritual, não porque o Senhor permitiu, porque o desejo do coração de Deus é abençoar. É isso que está no coração do Pai sobre todos os filhos. E em nenhum momento o Senhor pensa assim: não, eu vou fazer o mal com eles para que eles voltem para mim. Isso é errado. Não tem uma base bíblica para isso, sólida para eu afirmar isso. O desejo do coração do Pai é sempre nos abençoar, sempre cuidar de nós, sempre guardar nossa casa, sempre fazer nos prosperar. Mas o que aconteceu aqui, e esse versículo de Deuteronômio 31 é muito revelador, quando ele expõe a angústia do coração dele. Essa expressão esconder o rosto é chorar de tristeza. Sabe quando você chora, que você põe a mão no rosto, vai para um local para ninguém ver, por causa da angústia do teu coração é tão grande que o seu desejo é você se esconder para você chorar. É esse o coração, é esse o sentimento que está no coração de Deus, aqui nesse texto de Deuteronômio 31, quando ele diz: deles esconderei o meu rosto. Mas por que Deus tem essa atitude? Por quê? Eles tiraram Deus do meio, do centro, da centralidade da vida deles. Muitas das vezes a gente corre atrás de Deus e busca e ora e começa a ler a Bíblia porque sentimos a necessidade de Deus estar no centro, mas com o passar do tempo, com as bênçãos que foram derramadas sobre a nossa vida, ou com o nosso desejo satisfeito ou saciado, a gente simplesmente pega Deus ali e coloca num localzinho.
fica lá no quartinho, fala, não, agora eu já tenho o que eu queria, então fica aí. Essa atitude deles aqui liberou ou despertou uma fúria, né, que veio contra eles, não porque Deus queria isso, mas porque é uma consequência natural da falta do Senhor na centralidade da nossa vida. Então é exatamente isso que o texto de Salmo 91, versículo 10 está falando, e Deuteronômio 31, 17. Nenhuma das pragas que foram mencionadas lá em Êxodo, né, que foram derramadas sobre o Egito, chegarão em sua casa. Ok? Dedique a sua casa ao Senhor. Você poderia fazer, a gente geralmente faz isso na Páscoa, no período da Páscoa. Nós fazemos a nossa ceia de Páscoa. Faça isso, ou faça junto conosco. A gente vai fazer ao vivo essa celebração da Páscoa. Reúna a sua família, prepare uma mesa, certo? Com comidas. Se você puder comprar um cordeiro aqui, a gente pode. É bem mais barato, no Brasil é mais caro. Mas se você não puder, um peru, um frango, faça uma comida especial para sua família. Prepare a mesa, né? Ponha velas na mesa e naquele dia ore ao Senhor, dedicando a sua casa ao Pai. Casa no sentido de família. Seus filhos, seus parentes, as suas finanças, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seus cônjuges. Faça isso pelo menos uma vez por ano. Tenha esse ato de dedicação. Isso foi uma lei estabelecida por Moisés e isso é bom para nós. Isso atrai a unidade da presença de Deus. Isso atrai a unidade da família. Está na mesa ali, celebrando e dedicando a nossa casa, a nossa vida ao Senhor. Isso é uma atitude cristã, isso é uma atitude de discípulos, isso é uma atitude de entendimento acerca de que o Senhor ele tem que estar no controle e no centro das nossas vidas, no centro da nossa família. Isso é algo que agrada ao coração do Pai. Então, eu queria te sugerir, né, isso aqui. E junto conosco, na Páscoa, a gente vai fazer juntos, ok? Assim como Moisés ungiu os umbrais das casas dos hebreus para que a morte não entrasse, passe o vinho simbolizando o sangue de Jesus nos umbrais das portas, da janela da sua casa. Faça isso junto com a sua família. Chame o seu marido, chame os seus filhos. Independente se eles vão querer ou não, você crê por eles. Se o seu marido não é cristão, mas convide os seus filhos. Convide eles, vamos orar pela nossa casa. E você instrui eles. Pega aqui um pouquinho desse vinho, passa ali e vamos orar. Ou você ora antes e pede para eles irem passando. Ou enquanto eles estão passando, você está orando. Mas traga eles para a centralidade do Senhor. Talvez eles não acreditem, não sejam cristãos. Talvez só você na sua casa seja cristão. Mas não ligue para isso. Se eles aceitarem, receba essa ajuda, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover muito grande dentro da tua casa. Ok? Então, peça ao Espírito Santo de acordo com Êxodo 12, de 7 e 13. Êxodo 12, 7 diz assim: tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram. Versículo 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas suas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Ok? Então, uma palavra muito forte da parte de Deus e uma instrução que eu queria dar para você. Ok? Um dia sente com a sua família. Se você quiser, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Mostre esse vídeo para eles. Mas eles não são crentes. Não importa.
tá? Você crê por eles. A tua aliança com Deus cobre a vida deles, assim como a aliança que Jesus fez cobriu a nossa vida, quando estávamos ainda nos nossos delitos e pecados. Por isso você foi alcançado. Ore segundo a palavra e profetize sobre a sua casa as bênçãos que o Senhor tem para você e para a sua família. Eu vou ler essas bênçãos, tá? A primeira está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio 28, 1 diz: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 1. Versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. O outro texto está no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 24. Joel, capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E eu restituirei os anos que o gafanhoto comeu, que a lacusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviarei contra vocês. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o meu nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o seu Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse é o texto, essas são as duas bênçãos que você vai declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse dia, no dia da Páscoa. Celebre, prepare a tua Páscoa, tá? Existe um vídeo onde eu falo sobre a Páscoa. Nós vamos fazer aqui em casa novamente, todo ano nós celebramos a Páscoa. Eu creio que a Páscoa, para os cristãos, ela deveria ser mais importante do que o Natal. Porque o Senhor nunca pediu na Bíblia para nós celebrarmos o nascimento dele. Pediu para nós celebrarmos a morte, mas o nascimento não. Porém, as outras festas o Senhor falou para nós celebrarmos. E a Páscoa é uma das principais festas para nós cristãos, para judeus também. Mas para os cristãos tem um significado extremamente forte. Então, queria também, aproveitando o estudo do Salmo 91, já que nós citamos Deuteronômio 28 e os outros textos também que faz relação com o Salmo 91, para que você tenha esse hábito junto com a sua família. Amém? Versículo 11 diz assim: Porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Primeiro, quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Ok? Nunca receba ou nunca receba um entendimento ou um estudo ou uma palavra quando alguém estiver ministrando e falar que pedir para os anjos fazer isso ou fazer aquilo. Anjo não recebe ordem de homem, anjo recebe ordem de Deus. Então, no dia que você vê alguém falando, que o anjo de tal vem agora aqui, saia desse negócio porque está estranho, tá? Isso não vem da parte do Senhor. Essa pessoa que está ministrando dessa forma é uma pessoa que está totalmente fora do entendimento da palavra e que, consequentemente, não vai ser bênção para a sua vida. Então, não permita que uma pessoa dessa ore sobre você, imponha a mão sobre a sua vida, nem muito menos que ela dirija a sua vida como discipulador, como pastor, tá? A ordem aos anjos é dado pelo Senhor dos Exércitos. Por que eu falei isso de uma forma tão forte em relação a você se colocar debaixo ou ao lado de uma pessoa que tem essas atitudes? Porque isso vai completamente contra a palavra do Senhor
e é algo muito sério. Então você não pode estar andando com a pessoa que não vive os princípios corretos de Deus, que fala do Senhor, mas princípios errados norteiam a vida dessa pessoa, consequentemente isso não vai ser saudável para você. Ok? Então, primeira coisa, quem dá ordem aos anjos é o Senhor dos Exércitos e não homens. Ok? Pedir auxílio para os anjos, né? Clamar pela presença dos anjos ali, sempre colocando isso para o Senhor. Né? Senhor, dá ordem aos teus anjos, em nome de Jesus, para que eles venham nesse momento, para que eles me ajudem e tal, e tal, e tal. Ok. Agora, falar, a pessoa ordenando que o anjo faça isso ou faça aquilo, como eu já vi aí em algumas ministrações, não testifica, ok? O Salmo 34, versículos 7 e 8 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Mais uma vez aqui fazendo menção no versículo 1 acerca de Deus como refúgio, né? Como proteção. O anjo do Senhor está constantemente ao seu redor. Quer dizer, ele está muito próximo de você para te proteger. Acampar significa morar junto. Ok? Não acha que o anjo vai e volta, não, gente. O anjo, ele mora junto com você. O anjo do Senhor mora junto com você. Esse anjo não tem nome. Eu já vi muita gente dar nome para anjo. Ah, anjo não sei o quê, anjo não sei o quê. Tenha muito cuidado com isso. Ok? Ah, não, mas eu recebi uma revelação que o nome do meu anjo é fulano de tal. Tenha muito cuidado com essa história, tá? Porque às vezes as pessoas entram para um lado místico muito perigoso e que a palavra de Deus não respalda, ok? Não saia por aí, eu não concordo com isso, tá? Pessoalmente, eu não concordo, eu não saio denominando anjo, a palavra sempre fala o anjo do Senhor. Porque a gente sabe que os demônios, eles se transformam em anjos de luz, entendeu? E a pessoa, às vezes, ela entra os sentidos dela meio que embriagados por algum mover e tal, e a pessoa entra por esse lado meio místico, cabalístico aí, e isso não é bom. Eu procuro sempre trazer para a centralidade da palavra. A Bíblia fala de alguns nomes de anjo? Fala, mas de outros não fala. Então, eu não concordo com essa questão do anjo, não sei o que, é meu anjo. O anjo fulano de tal é o anjo que anda comigo. O anjo fulano de tal. Eu acho muito, muito estranho isso e eu não estou de acordo com essa questão. Talvez, né, um dia que o Senhor me mostrar, o Senhor me aparecer e falar, não, Beethoven, isso, esses anjos existem, ok. Mas eu andar pela cabeça de alguém porque vi um anjo, o anjo falou que o nome dele era tal, e essa pessoa começar a montar doutrina acerca desses anjos, e que você precisa orar para saber qual é o nome do anjo que te acompanha. Para quê? Eu preciso saber do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder, não o nome do anjo. Então, tá? Isso daí para mim tá completamente fora da palavra. A pessoa está vivendo debaixo de um engano muito terrível, tá? Acampar significa morar junto, estar debaixo do mesmo teto, ok? Portanto, onde você for, o anjo do Senhor estará junto contigo. O leão, Satanás, está ao redor, não ao redor. Isso é mais distante que os anjos que foram enviados pelo Senhor para guardar você, para proteger. E ele está rugindo. O rugir é uma ação de medo. O leão, ele ruge. A primeira atitude do leão, quando ele lança um rugido, é ele gerar pânico na presa. Então, muitas das vezes, Satanás ele vai rugir contra você para você ficar em pânico, para você sair do seu eixo, ok? Então, muitas das vezes é só rumores de guerra que o inimigo tenta levantar contra você. Saiba que os anjos do Senhor estão ali próximo. Isso é o mais importante. Embora os anjos do Senhor estejam ao seu redor,
ao seu redor, se vier dar brechas em sua mente, introduzir pensamentos contrários à palavra de Deus, ou abrigar pecados na carne, mesmo eles querendo te proteger, ficarão limitados. Eles não podem agir contra a sua vontade permissiva, ok? Aproveitando-se da fraqueza momentânea, o inimigo virá com força total para introduzir pensamentos de morte, de desistência, de abandono, de fracasso em alguma área da sua vida. Ele atua na área da memória, das lembranças vividas, né? Afetando as suas emoções, trazendo sentimentos de derrota, de amargura, de decepção, para levá-la à desistência de tudo. Como enfrentar o poder de Satanás? Anote isso, essa é muito importante. Número 1, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos 10, de 8 a 11. Romanos 10, de 8 a 11. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Romanos 2, 4. 2 Coríntios 7, 9 e 10. E também 2 Pedro 3, 9. Terceiro, confessá-los. 1 João 1, de 5 a 10. 1 João 2, de 1 a 2. E 2 Coríntios 13, 8, ok? Quarto, abandoná-los. Hebreus 10, 26 e 27, Hebreus 12, 1 e 2 e Gálatas 5, 19 e 21. Número 5, renovar a mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 e Filipenses 4, 7 a 9. Ser cheio do Espírito Santo. Número 6, Efésios 5, 18. 7, produzir frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a e 23, ok? Gálatas 5, 22 e 23. E 8, ter unidade com a igreja. Mateus 16, 18. São 8 pontos para que a gente possa enfrentar o poder de Satanás, ok? A gente termina por aqui esse vídeo e a gente daqui a pouco se encontra na próxima aula. Que Deus te abençoe, não esqueça de compartilhar, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, a gente se encontra na próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.